Vanildo. O meu aqui não vai não. Aí tu desligou. Quando eu passei pro modo avião, ele deu. Isso eu tenho que ligar o Wi-Fi de novo. Boa noite a todos. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões, e por isso agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou, aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos os companheiros que aqui se fazem presentes nesta sala virtual, onde nós nos encontramos, na verdade 2 salas virtuais, onde nós nos encontramos neste momento, atendendo a mais um compromisso pré-agendado com o Centro Espírita Apóstolo Paulo, aqui de Trindade. Para aqueles que não conhecem ou que estão distantes, com certeza companheiros que estão nos assistindo neste momento podem até estar em outros países. Então a Casa de Paulo, ela fica situada aqui em Trindade, no estado de Goiás, região metropolitana de Goiânia, capital de Goiás. A Casa de Paulo, com mais de 60 anos de atividade na seara do bem, na seara do amor. E também na Casa de Paulo, aqui nós encontramos um posto de trabalho belíssimo, que é o posto de trabalho da fabricação da pomada Vovô Pedro. Para os companheiros que já participaram e que participam deste belíssimo trabalho de confecção da pomada Vovô Pedro, eu particularmente encaro este trabalho, vejo neste trabalho como sendo um dos mais belos trabalhos práticos na seara do bem, na seara espírita, por vários anos já participando, auxiliando nestes trabalhos de confecção da pomada Vovô Pedro, aqui neste posto de fabricação que é a Casa de Paulo, já há bem mais de uma década. Então sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Estamos falando um pouco acerca das atividades da Casa de Paulo, porque aqui se oferece oportunidades e muitas oportunidades para a prática do bem, para colocarmos em prática, em movimento, a lei de amor, que é exatamente sobre esta lei de amor que iremos falar nesta noite. Com base no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente o item 8, começando pelo item 8, uma belíssima mensagem do Espírito Lázaro, recebida em Paris em 1862, que trata exatamente sobre a lei de amor. Mas antes de chegarmos nesta mensagem do Espírito Lázaro, leremos aqui palavras de Jesus, anotação de Mateus, que está lá no capítulo 22, começando pelo versículo 34, quando Jesus foi questionado pelos fariseus e saduceus, em especial pelos fariseus, sobre esta lei, a lei de amor. Então a narrativa aqui do Evangelho começa da seguinte maneira: os fariseus, ouvindo que ele, ou seja, que Jesus fizera silenciar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, testando-o, o interrogou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Como nós observamos aqui, constantemente naquela época, companheiros de jornada que lá se encontravam juntos com Jesus, estavam constantemente testando-o, vendo realmente
aqui o Mestre tinha vindo aqui na terra. Então Jesus responde a eles e a todos nós: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente ou inteligência. Então Jesus vira-se para aqueles que estavam a o interrogar e responde desta forma sobre a necessidade de amar o teu Deus. Não importa de que forma você enxerga este seu Deus, porque como nós sabemos hoje, Jesus veio à Terra exatamente também para reforçar esta apresentação deste Deus único, já que Moisés também já tinha feito esse trabalho 1400, 1600 anos antes do Cristo. Moisés tinha vindo aqui à Terra com esta missão de apresentar este Deus único. E Jesus reforça desta forma: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e grande mandamento. Então Jesus aqui deixa bem claro que este é o primeiro e grande mandamento sobre amar a Deus. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui Jesus resume os ensinamentos que nós tínhamos até aquela época, conforme ele conclui aqui: nestes dois mandamentos está dependurada toda a lei, ou seja, está contida toda a lei e os profetas. Então aqui Jesus resume os ensinamentos mosaicos, Jesus resume os ensinamentos que nós tínhamos até aquela época nas profecias, nestes dois mandamentos, sobre esta necessidade do aprendizado constante do amor, de colocarmos em movimento esta lei de amor, amando a Deus, amando o próximo, amando a nós mesmos. E como nós sabemos hoje, através da doutrina espírita, por meio da doutrina espírita, hoje nós temos isto de uma forma bem mais clarificada, que é impossível nós amarmos a Deus não amando o próximo, e que é impossível nós verdadeiramente amarmos o próximo se ainda não aprendemos a nos amar. Mas também sabemos que não é necessário, não precisamos e não podemos de forma alguma esperarmos que nós aprendamos e desenvolvamos o auto-amor para depois, quem sabe, começarmos este movimento de amarmos o próximo. Nós temos que fazer isto de uma forma conjunta, já que este amor ele é uma via de mão dupla. Nós precisamos aprender, colocando em prática este amor para conosco, não naquela forma narcisista, mas movimentando estas energias em favor de nós mesmos, em favor do próximo. Consequentemente, estaremos fazendo este caminho de retorno ao nosso Pai de infinita bondade e amor. E antes de chegarmos nas palavras de Lázaro, trouxemos aqui, para ampliarmos as nossas reflexões, palavras do Espírito Hamed, que se encontram lá no livro Renovando Atitudes, onde ele nos fala sobre este amor. E aí ele nos diz da seguinte maneira: que somente se dá aquilo que possui. Então aqui o Espírito Hamed, com bastante sabedoria, com uma profundidade enorme, com uma amplitude enorme nesses ensinamentos, ele nos chama a atenção que é impossível nós doarmos aquilo que nós ainda não temos. Então é impossível nós, como falamos anteriormente, amarmos o nosso próximo se ainda não aprendemos a nos amar. Então aqui o Espírito Hamed ele acrescenta o seguinte: como, pois, exigir amor de alguém que ainda não sabe amar? Então aqui o Espírito Hamed ele nos chama a atenção para uma situação muito importante na nossa vida e que, via de regra, acontece conosco devido à nossa ignorância, quando nós cobramos do outro ou da outra, aqueles nossos parceiros de jornada, sobre: você tem que me amar, eu te amo tanto, então você tem que me amar.
Como cobrarmos do outro ou da outra, dos nossos companheiros de jornada, aquilo que ele ainda não tem condições de dar, aquilo que ainda nem nós estamos preparados para doar? E aí o Espírito Hamed faz um outro questionamento: como requisitar respeito? Como requisitar respeito e consideração de criaturas que não atingiram o ponto delicado do sentimento, que é o amor? Então nós vamos ver nas palavras do Espírito Lázaro que ele nos fala exatamente sobre este ponto delicado do nosso sentimento, quando chegarmos a este ponto do nosso sentimento, que é o ápice, que é exatamente o amor. Então Hamed nos faz esse questionamento: como exigir ou esperar, requisitar respeito e consideração de criaturas que ainda não atingiram este ponto máximo, este ponto delicado do sentimento, que é o amor? E ainda Hamed nos diz da seguinte maneira: quem dá afeto recolhe a felicidade de ver multiplicado aquilo que deu. Então, quem dá afeto recolhe a felicidade de ver multiplicado aquilo que deu. Aí nós podemos aqui fazer uma reflexão de uma forma diferente, onde nós encontramos que na matemática divina essas contas são feitas de uma forma diferente, porque normalmente na nossa matemática, na matemática terrestre, quando nós doamos, quando nós dividimos, nós reduzimos o nosso patrimônio. Agora, nesta matemática divina, como nós sabemos hoje, quanto mais nós distribuímos afeto, quanto mais nós distribuímos amor, quanto mais nós distribuirmos oportunidades de fazer o bem, maior será o nosso verdadeiro patrimônio. Quanto mais se divide nessa matemática divina, quanto mais se divide, mais aumenta o meu patrimônio, porque se torna verdadeiramente meu aquilo que eu divido com o outro. Na nossa matemática, quando eu divido com o outro, na verdade, eu reduzo o meu patrimônio material. Mas aqui não estamos falando de patrimônio material, mas de patrimônio do sentimento, patrimônio do coração, patrimônio espiritual. E aí Hamed nos diz: mas somente damos de conformidade com aquilo que podemos dispor no ato da doação. Então aqui é interessante nós refletirmos também da seguinte maneira, em relação a estas palavras de Hamed, quando ele nos diz que somente é possível nós doarmos aquilo que nós dispomos no momento da doação, ou seja, só é possível nós doarmos amor se nós temos amor. E se nós colocamos isto no sentido material, é possível nós doarmos um pacote de feijão se alguém está pedindo para nós, bateu a nossa porta e nos pediu 1 quilo de feijão, se naquele momento nós não temos ou não tivermos na nossa despensa 1 quilo de feijão? Impossível nós doarmos aquilo que nós não temos na nossa despensa. Então, se nós não temos na nossa despensa, nessa despensa virtual, nessa despensa do nosso coração, se nós não temos estes bons sentimentos, impossível nós doarmos. Então é preciso nós construirmos este patrimônio para que nós tenhamos condições de dividir este patrimônio com outros. E aí Hamed ainda nos chama a atenção da seguinte maneira, sobre o planeta no qual nós estamos vivendo, que há diversidades de evolução no planeta. Então sim, aqui no planeta Terra não é simplesmente um mundo de provas e expiações, não encontramos aqui apenas espíritos que estão nesta condição de provas e expiações. Nós encontramos aqui espíritos altamente missionários, assim como Jesus, que já passou por aqui, outros que vieram antes dele e tantos outros que vieram depois em altas missões, espíritos que não estão em provas ou em expiações, assim como a maioria de nós estamos nesta condição de provas e expiações, e tantos outros que ainda estão no mundo de selvageria, conforme ele nos fala aqui: homens mal saídos do primitivismo, campeia na sociedade moderna,
ensaiando os primeiros passos. Então aqui Hamed nos diz que muitos de nós, muitos homens no sentido genérico, que estão aqui no nosso meio, estão aí naquela condição de mal saídos do primitivismo, campeando aqui na sociedade, ou seja, andando no meio da sociedade moderna, ensaiando seus primeiros passos rumo à condição de humanidade. Então aqui nós chegamos nas palavras, no início das palavras do Espírito Lázaro, neste item 8 do capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito Lázaro começa nos chamando a atenção exatamente sobre esta lei e para esta lei do amor, que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Então aqui o Espírito Lázaro nos chama a atenção desta forma, que o amor resume inteiramente a doutrina do Cristo. Então, se nós quisermos, digamos assim, nos atrever a resumir todo o ensinamento de Jesus em uma única palavra, esta palavra chama-se amor. E aí ele acrescenta dizendo que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, à medida que formos caminhando, à medida que formos realizando o nosso progresso, nós iremos alcançando, iremos apurando esse nosso sentimento até chegarmos a esta altura do verdadeiro amor. No início, aí ele diz que no início da nossa caminhada, nós tínhamos apenas senão instintos, ou seja, no início da nossa caminhada éramos apenas instintos. Mais avançado e alterando estas condições, nós chegamos à condição de sensações. Caminhando um pouco mais, conforme nos fala Lázaro, nós chegamos àquela condição de instruídos e purificado, neste caso em relação a nossos sentimentos. E o ponto delicado deste sentimento é exatamente o amor. E aí ele nos diz que este amor sobre o qual ele está falando não é o amor no sentido vulgar que nós conhecemos aqui na Terra, neste termo, ou seja, desta forma vulgar que nós temos aqui na Terra, do meu amor, daquele amor possessivo, como se nós fôssemos proprietários de alguma coisa ou de alguém. Aí ele diz que ele está falando deste sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então aqui ele está falando deste sol interior que reúne tudo isto, conforme ele nos fala aqui, as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor, nos diz Lázaro, substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Então aqui a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila todas as misérias sociais. E aí voltamos às palavras de Hamed, onde ele nos diz ainda da seguinte maneira sobre esta lei de amor, que há indivíduos que acreditam que para amar é preciso apresentar credenciais e louros. Então aqui ele nos chama a atenção que não é necessário nós apresentarmos credenciais para ninguém para verdadeiramente amarmos. É preciso desenvolvermos este sentimento à altura para nós chegarmos a esta condição e colocando em prática este sentimento nobre que é o amor. Há criaturas que tentam amar comprando pessoas. Não compramos o amor, não compramos as pessoas. Não é possível comprarmos o amor de alguém dando-lhe presente. Não, de forma alguma. E aí ele nos chama a atenção desta forma, que há criaturas que tentam amar comprando pessoas, omitindo e negando suas necessidades e metas existenciais. Alguns delegam o controle de si mesmos aos outros em nome do amor. Então não podemos de forma alguma, se nós ainda não cometemos este equívoco
não podemos de forma alguma cometer este equívoco de delegarmos a nossa vida, o controle da nossa vida a outra criatura ou a outras criaturas em nome do amor. Ó, toma de conta aí, faz o que você quiser porque eu confio, porque eu te amo. Não, de forma alguma. Nós temos o controle, temos que ter o controle da nossa vida. Nós, sem sombra de dúvida, somos os responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, mesmo que o outro faça. Se o outro fez algo que nos complicou, que nos prejudicou, foi exatamente porque nós, de alguma forma, permitimos que ele agisse daquela forma. E aí ele diz ainda que outros tantos usam da mentira, encobrindo realidades e escondendo conflitos. Então, em nome do amor, até mentimos, escondemos a nossa realidade, convictos de que tem de ser perfeitos para ser amados. Então, quantos de nós apresentamos ou representamos aos outros um tipo de criatura, um papel, uma personalidade, simplesmente para sermos amados? Não, de forma alguma. Não poderíamos e não podemos nos comportar desta forma. As pessoas têm que aprenderem a nos aceitar, aprenderem a nos amar, em primeiro lugar, a nos aceitar como nós somos. Não podemos ficar usando estas máscaras para convencer as pessoas daquilo que nós ainda não somos, ainda não alcançamos. E aí ele diz que quando nós usamos destes artifícios, estas artimanhas para enganar as pessoas, para sermos amados pelas outras pessoas, nós acabamos fracassando afetivamente por falta de honestidade e sinceridade. Por falta de honestidade e sinceridade, certas criaturas afirmam categoricamente que amam, mas tratam o ser amado como propriedade particular. Assim nos diz Hamed, que certas criaturas, será que ele está falando isto para quem? Será que nós encontramos alguém aqui na face da terra que ainda se comporta desta forma? Com certeza, aos centenas de milhões, de milhares de milhões, quase todos nós que aqui nos encontramos ainda nesta condição de provas e expiações, buscando de uma forma ainda não tão ardente esta transformação, ainda nos comportamos desta forma, amando as pessoas, vamos colocar este amando entre aspas, como se as outras pessoas fossem propriedades particulares. Nós amamos ainda, boa parte de nós, amamos os nossos filhos como se eles fossem nossos. Não, os nossos filhos não são nossos, conforme os espíritos amigos nos esclarecem de uma forma assim tão clara, tão simples, que os nossos filhos, na verdade, em primeiro lugar e acima de tudo, são filhos de Deus, que Deus nos emprestou provisoriamente para que auxiliássemos na melhoria dessas criaturas. Aí você pode responder assim, mas por que Deus não cuida da sua criatura, né? Mas nós precisamos aprender também com essas criaturas, porque não estamos aqui na condição de pais. Quando nós estamos ocupando essa condição, esse papel de pais, de pai e de mãe, não estamos aqui simplesmente na condição de professores. Nós também somos alunos. Estamos aqui no banco da escola aprendendo constantemente. Também no nosso lar é aquela via de mão dupla. Nós ensinamos e aprendemos. Os professores de 2, 3 anos de idade que hoje estão nos dando verdadeiro show, né, de lição em relação principalmente em relação à questão da moralidade e também da intelectualidade, porque os espíritos que estão reencarnando hoje não são iguais àqueles da nossa época, né? Igual a minha filha me falou há uns anos atrás, mas você era bobinho, né? Ou seja, hoje uma criança com 4, 5 anos de idade ou até menos, já são muito mais avançadas intelectualmente do que nós quando tínhamos 12, 15 anos, né? Porque como nós sabemos hoje, nestes 2 últimos anos, inclusive a ciência está mostrando isto,
que nesses 2 últimos anos, em apenas 2 anos, nós recebemos mais informações do que nós havíamos recebido durante toda a nossa história humana, em apenas 2 anos. Então nós precisamos ter o cuidado, inclusive, de filtrar tudo isso aí, porque não estamos preparados para essa quantidade de informações. Quantas informações nós recebemos durante esse período de pandemia, que para nós aqui começou verdadeiramente com a edição do primeiro decreto do governador no dia 19 de março deste ano. A partir do dia 19 de março deste ano, quantas informações, quantos milhões de informações foram publicadas constantemente? E aí, voltando às palavras de Hamed, onde ele encerra dizendo, em relação a essa questão de propriedade particular, aí ele diz que por não confiarem em si mesmas, geram crenças cegas de que precisam cuidar e proteger, quando na realidade sufocam e manipulam. Então ele nos diz, nos chama a atenção que na maioria das vezes nós achamos ou julgamos que estamos cuidando da pessoa amada, daquela que nós julgamos ser nossa propriedade, mas na verdade nós estamos sufocando e estamos manipulando aquela criatura. E aí voltamos aqui às palavras do Espírito Lázaro, onde ele nos diz da seguinte maneira sobre a felicidade, que feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amor seus irmãos em dores. E aí vejamos o termo que o Espírito Lázaro nos usa aqui, nos chamando a atenção, que felizes aqueles que, ultrapassando a sua humanidade. Aí você pode viajou, né? Porque ultrapassando a sua humanidade, nós ainda nem chegamos à condição de verdadeira humanidade, porque a maioria de nós que aqui nos encontramos na Terra, não chegamos a esta condição de humanos, nesse sentido mais amplo. Se nós olharmos no nosso dicionário da língua portuguesa, a definição do que é humano, aí você vai falar, estou longe de chegar a esta condição de humano, porque uma das principais características de um humano é aquele que é benevolente, é aquele que é misericordioso, ou seja, é aquele que é bom. Nem Jesus aceitou ser chamado de bom, e nós, será que já chegamos a esta condição de humanidade? E aí o Espírito Lázaro nos fala que feliz daquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Aí nós precisamos lembrar de uma diferença bem grande, conforme os espíritos amigos nos chamam a atenção, em especial o espírito Ramatiz, ele nos chama a atenção para uma diferença enorme, que via de regra nós não olhamos para esta diferença. Às vezes nós achamos que é a mesma coisa, entre o amor de um espírito crístico e o amor de um cristão. Será que é a mesma coisa o amor de um espírito crístico e o amor que nós achamos que praticamos aqui na Terra na condição de um cristão? Aí ele nos mostra, em especial definindo, trazendo aqui uma definição do que é um espírito crístico. Aí ele nos diz que crístico é um termo sideral e também um sinônimo de universal, ou seja, sem quaisquer peias religiosas, doutrinárias, sociais, convencionais ou racistas. É o amor divino e ilimitado de Deus. Então este é um espírito crístico, este é um amor crístico, aquele amor sem condição, aquele amor ilimitado, assim como Deus nos ama de forma ilimitada, é aquele amor universal, é aquele amor sem quaisquer peias, sem qualquer amarra religiosa, ou doutrinária, ou social, ou qualquer convencionalismo. Ao passo que
o cristão, ou este amor cristão, já que este termo cristão, como nós sabemos hoje, ele foi definido, ele foi cunhado pelo apóstolo Lucas, conforme nós encontramos lá no livro, no caso de Paulo e Estevão, naquele encontro, quando Paulo encontrou pela primeira vez Lucas, na cidade de Antioquia, quando Lucas, ainda um jovem médico recém-formado, e aí Lucas, conversando com Paulo, sugeriu a Paulo, na verdade, quase que implorou a Paulo para que aceitasse esta definição, porque até então, aqueles seguidores do Cristo eram conhecidos como homens do caminho. Aí ele falou, mas espera aí, homens do caminho, isso não define nada, porque todos somos do caminho. Aí ele falou, é preciso que nós criemos uma palavra que defina melhor os seguidores do Cristo. Aí ele falou, mas por que não cristão? Já que somos seguidores do Cristo, então que sejamos cristãos. Aí surgiu a palavra cristão, cristianismo, em especial cristão, conforme nós encontramos também lá em Atos dos Apóstolos. Então cristão é o vocábulo consagrado na superfície do orbe terrestre e que define particularmente os seguidores de Jesus. Então nós, como cristãos, ainda amamos compeias religiosas, compeias doutrinárias, compeias convencionais. Então este ainda é o nosso amor, ao passo que o amor crístico é aquele amor sem barreiras, é aquele amor sem condição nenhuma. Então é por isto que o Espírito Lázaro nos chama a atenção aqui, que para verdadeiramente alcançarmos essa condição de felicidade na prática deste amor verdadeiro, é preciso que nós ultrapassemos até estas barreiras de humanidade. Vai demorar um pouquinho? Vai depender do esforço de cada um de nós. Pode demorar um pouquinho mais para uns, um pouquinho menos para outros. E usando este pouquinho no sentido espiritual, né? Já que para os espíritos, para o mundo espiritual, em breve pode significar vários e vários séculos ou até milênios. Agora, quando eles falam que vai demorar muito, aí pode dobrar isso aí para milhões ou bilhões de anos. Então nós precisamos sim fazer esforços, conforme nos chama a atenção Jesus, quando ele foi questionado sobre a salvação. Senhor, haverá os que se salvam? Da mesma forma, nós poderíamos usar este questionamento e questionarmos Jesus agora neste momento, usando aqui as palavras do Espírito Lázaro. Senhor, haverão aqueles que serão felizes um dia aqui na terra ou em qualquer outro lugar do universo? Com certeza Jesus nos responderia e nos responde neste momento da mesma forma: fazei esforços, ultrapassem, fazei esforços para ultrapassarem esta barreira de condição humana que vocês definiram aí na terra ou em qualquer outro lugar, e com certeza alcançarão a felicidade. E na sequência Lázaro diz, feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Então aqui, pelo jeito que Lázaro está usando, os termos que ele usa nestas frases, ele está falando também de um espírito crístico, né? Aquele que ultrapassou estas barreiras, que não sente nada disso, ultrapassou as angústias da alma humana, ultrapassou as condições de misérias do corpo físico, e aí ele se torna leve. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, nos diz Lázaro, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. E aí ele segue dizendo que o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Então aqui ele nos diz que o amor é uma palavra, a primeira palavra do alfabeto divino, e o Espiritismo vem aqui pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino.
E aí ele diz para todos nós: estais atentos, porque esta palavra, esta segunda palavra, é a pedra dos túmulos vazios. E que palavra é esta? Que segunda palavra é esta que Lázaro vem aqui nos trazer através do Espiritismo? Aí ele nos diz que é a reencarnação. A reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Então aqui ele nos chama a atenção que a reencarnação vem exatamente nos mostrar, apesar de Jesus já ter nos falado sobre reencarnação, sobre a imortalidade da alma, em especial sobre reencarnação, principalmente naquele diálogo de Jesus com Nicodemos, onde ele disse para Nicodemos e a todos nós que para alcançar o reino de Deus era necessário nascer de novo. Quantas vezes for necessárias, com certeza Deus nos permitirá ou nos concederá essas oportunidades, e é exatamente a reencarnação que vem nos mostrar esta imortalidade da alma também, e nos mostrando o nosso patrimônio intelectual que nós não perderemos jamais. Então aquela ideia de que, não, eu já estou velho para continuar estudando e aprendendo, não, de forma alguma, você não perderá este patrimônio. Mesmo que esteja com 50, 80, 100 anos, se ainda está lúcido, e lembrando que o espírito está sempre lúcido, continuemos estudando, continuemos acumulando este patrimônio intelectual, porque jamais o perderemos. E aí ele diz que não é mais aos suplícios que ele o conduz, ou seja, o Espiritismo não nos conduz ao suplício, mas à conquista do seu ser elevado e transfigurado. Então o Espiritismo está aqui para nos auxiliar, nos ofertando estas ferramentas que nós necessitamos para a nossa elevação, ou o termo que ele usa aqui também, a nossa transfiguração, ou seja, a nossa transformação verdadeira. E aí aqui nós abrimos mais um parêntese para voltarmos às palavras de Hamed, que ele nos diz o seguinte: uma das características mais tristes dos que dizem saber amar é a atitude submissa dos que nunca dizem não. Então aqui Hamed nos diz que não é simplesmente pelo fato de você atender a todos os pedidos dos seus companheiros de jornada ou ali no agrupamento familiar, que você nunca diz não, sempre está à disposição e com aquela disposição cega em atender a todos os pedidos. Isto não é bem uma demonstração de amor. Então ele diz que, convencidos de que, sendo sempre passivo em tudo, receberão carinho e estima. E aí ele diz: requisitar dos outros o que eles não podem dar é desrespeitar suas limitações emocionais, mentais e espirituais, ou seja, sua idade evolutiva. Então aqui ele volta a nos chamar a atenção que não podemos exigir dos outros ou requisitar dos outros aquilo que ele não tem condições de dar. Nós temos que respeitar as suas limitações emocionais e principalmente a sua idade espiritual. E aí ele diz: forçar pais, filhos, amigos e cônjuges a preencher o teu vazio interior é insensato de tua parte. Não podemos exigir que o outro preencha aquele meu vazio interior, porque é impossível o outro preencher aquele vazio que só eu tenho condições de preenchê-lo. É impossível o outro te fazer feliz ou me fazer feliz. Só você, só eu tenho esta capacidade de alcançar este patrimônio chamado felicidade. E aí retornamos às palavras de Lázaro, quando ele encerra esta mensagem dizendo o seguinte: que o sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Então é exatamente para isto também que a doutrina espírita veio à Terra, para nos resgatar da matéria, elevar este espírito. O espírito deve ser cultivado como um campo. Vejamos aqui o termo que o Espírito Lázaro utiliza, que o espírito deve ser cultivado como um campo.
deve ser cultivado com muito cuidado, com muito amor, com muita atenção. Então precisamos sim ter este cuidado, porque nós somos, cada um de nós, somos um universo em miniatura. Cada um de nós somos aqui um campo a ser cultivado. E quem deve cultivar este campo, em primeiro lugar, somos nós mesmos. Recebemos a colaboração de outros companheiros neste cultivo, quando eles têm condições de nos auxiliar. Sim, sem sombra de dúvida, recebemos esta colaboração, da mesma forma que devemos colaborar também com os outros companheiros. Mas a responsabilidade maior e primeira é minha, em cultivar este meu campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente. Então toda riqueza, neste caso aqui, riqueza espiritual, que eu quero, que eu pretendo, que eu preciso construir, que eu preciso, no caso aí, que eu preciso conquistar, não tem como eu agir em um outro momento, não tem como eu agir no passado ou eu agir no futuro. Só existe um momento para que eu possa trabalhar, que se chama presente. Exatamente por isso que tem este nome, porque é um presente de Deus. É um presente de Deus para eu verdadeiramente trabalhar, preparando esta riqueza para o futuro. E aí ele diz ainda e encerra da seguinte maneira: e mais do que bens terrestres, levar-nos-á a gloriosa elevação. Precisamos de bens terrestres? Sim, precisamos. Estamos aqui no mundo material, precisamos de coisas materiais para manter as coisas materiais, principalmente mantermos o nosso corpo, que é material. Precisamos da matéria, mas conforme Jesus nos fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nem tanto a um, nem tanto ao outro, porque ainda não temos estas condições. Nós precisamos colocar este peso na balança, porque não temos condições de nem tanto o espírito, mas também não podemos ser tanto a matéria. Precisamos aprender e encontrarmos este ponto de equilíbrio. E aí ele nos diz: compreendendo a lei de amor que une todos os seres. E aí ele diz, igual repetindo a frase aqui: e mais do que bens terrestres, levar-nos-á a gloriosa elevação, compreendendo a lei de amor que une todos os seres. Então é através da lei de amor que nós nos uniremos. E mais do que nunca, este momento pelo qual nós estamos passando, mais do que nunca foi preciso na face da terra nós nos unirmos em torno e na prática, no movimento desta lei de amor, sendo verdadeiramente fraternos uns para com os outros, fraternidade entre os seres, fraternidade entre as nações, fraternidade entre as cidades, entre os estados, entre os países. E aí encerramos a nossa fala nesta noite, mais uma vez com palavras de Hamed, lá em Renovando a Atitude, onde ele nos diz que, aí ele lembra aqui palavras lá daquela oração de Francisco de Assis, que é dando que se recebe. Via de regra nós queremos receber e receber, mas ele diz que é dando que se recebe. Cabe a ti mesmo administrar suas carências afetivas e fazer por ti o que gostarias que os outros te fizessem. Então é responsabilidade sua, é responsabilidade minha suprir e administrar essas nossas carências afetivas. Não peças amor e afeto. Não peças amor e afeto. Antes de tudo, dá a ti mesmo e em seguida aos outros, sem mesmo cobrar taxas de gratidão e reconhecimento. Ele usa aqui o termo taxas de gratidão e reconhecimento. Então nós precisamos aprender a nos amar, ou seja, desenvolver o auto-amor e ao mesmo tempo amar os outros sem esperar nem mesmo um reconhecimento, gratidão nenhuma. Isto é caridade, aquela caridade desinteressada, conforme a doutrina nos mostra. E aí Hamed encerra dizendo: importante é que sigas os passos de Jesus, ou seja, os passos de um espírito crístico,
que ama sem limite, que ama sem teias, que ama sem condições, na doação do amor abundante, sem jamais exigi-lo de ninguém. És responsável pelos seus sentimentos. Então nós precisamos sim, já que nós temos Jesus, conforme está na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Jesus, modelo e guia da humanidade, nós precisamos modelar Jesus na nossa vida e, é lógico, seguir os seus passos, nesta condição de modelo e guia, imitando os seus gestos, as suas atitudes, caminhando junto com Jesus e juntos com Jesus, juntos com nossos companheiros de jornada, nos amando incondicionalmente. Difícil neste momento, sem sombra de dúvida que para a maioria de nós, ainda muito difícil, impossível, de forma alguma. É preciso nos esforçarmos, fazer esforços, e com certeza, em fazendo esforços, todos nós um dia chegaremos lá, porque Jesus nos prometeu que um dia todos nós faríamos tudo o que Ele fez e até mais, mostrando para nós a realidade da lei de evolução. Um dia todos nós estaremos na condição de Jesus, inclusive administrando mundos, e o que não falta são mundos espalhados nesta imensa casa do Pai, esperando por bons administradores. Tem mais de sextilhões de mundos, porque a nossa ciência oficial, a astronomia, já chegou a mais de 7 sextilhões de mundos conhecidos aí pelo universo, que eles conseguiram contar. Então, existem muitos mundos para serem administrados. Então, que possamos nos capacitar para administrarmos estes mundos. Paz a todos nós, uma boa noite a todos. Vamos voltar aqui a palavra para o nosso companheiro, que está aqui comigo neste momento, aqui na casa de Paulo, nosso companheiro William. Ele dará alguns recados e, na sequência, farei a prece de encerração aqui ao vivo, agradecendo já antecipadamente a todos os companheiros que estiveram conosco nestes canais de transmissão neste momento, e já passando a vocês o nosso abraço fraterno e de gratidão. Vem aqui, companheiro.